Grande Maurílio, pois bem, eu tenho agora o prazer de apresentar o nosso convidado de hoje, o cirurgião ortopédico, Dr. Maurílio Mendes. Maurílio é um especialista em alongamento ósseo e cirurgia do pé. Ele é uma referência no país no assunto. É um cara de uma simplicidade única. Eu tive o grande privilégio de tê-lo como parceiro de INTO por alguns anos. Aproveitem! Podem enviar perguntas por aqui ao longo da live. Eu tenho certeza que ele vai ter prazer de responder. Seja bem-vindo, Maurílio. A palavra é sua. Como é que está a sua esposa, a filhota Laura? Todos bem em casa? Boa noite, D'Angelo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre muito gentil, né, no convite dessa parte. Aqui eu posso dizer que é uma parte bem acadêmica também, né, apesar de ser uma coisa bem moderna, que são as lives do Instagram recentemente, que podem ser usadas para infinitos fins, mas assim, o seu Instagram é uma coisa de cunho bem científico, sempre tem sido assim ao longo de todo o tempo que eu acompanho. E assim foram os convites também que você me fez para a gente participar dessas atividades acadêmicas lá no INTO. Foi sempre muito bom para mim, sempre muito proveitoso, e eu acho que aqui vai ser igualzinho. Venho sempre que for convidado, com um prazer enorme. Quero que todo mundo fique muito à vontade aqui, como sempre foi. A gente vai conversar, é bate-papo, a gente vai falar de ciência, mas é bate-papo, sem formalidade alguma. Perfeito, maravilha. Te agradeço demais, Maurílio. Bom, vamos lá, vamos começar. O pessoal quer te ouvir bastante aí. Tinha gente bastante ansiosa me mandando mensagem, inclusive, ao longo dos dias aí. Que bom. Bom, primeira pergunta para você, Maurílio. Diga. Quando realizar e quando não realizar um alongamento ósseo? E até explicar para a gente também o que exatamente é um alongamento ósseo. Perfeito. Primeiro, para o pessoal entender o que é o alongamento ósseo. O nome é quase autoexplicativo, mas muita gente, apesar de ser autoexplicativo, nunca nem ouviu falar, né, desse procedimento. Eu, enquanto acadêmico de medicina, não tinha ouvido falar. Conheci essa especialidade quando comecei a fazer a residência de ortopedia. Então, isso eu sei que não é familiar para muita gente ainda. A cirurgia de alongamento ósseo, ela é uma cirurgia que propõe o aumento do comprimento do osso, né? E ela faz isso com diversos propósitos. O principal dele é para você corrigir diferença de comprimento entre os ossos, né? E essa diferença de comprimento entre os ossos, ela pode acontecer por diversas causas distintas. Pode ser por doenças congênitas, que a criança naturalmente nasce com a perna mais curta e durante todo o crescimento um membro vai crescendo mais rápido do que o outro, e essa diferença de comprimento, que a gente chama de dismetria, vai aumentando ao longo da infância e adolescência até a fase adulta. Então, uma das maneiras da gente tratar isso é com o alongamento ósseo. Existem outros problemas que evoluem também com dismetria de membros inferiores, como trauma na infância. Então, se a criança tem uma fratura durante a infância, essa fratura atinge a cartilagem de crescimento, aquela cartilagem de crescimento para de funcionar da maneira adequada, começa a crescer de forma mais lenta e ou de forma irregular, com deformidades. Então, a cirurgia de alongamento ósseo tem o propósito de corrigir isso também. Em outros casos de fratura, que aí podem acontecer tanto em criança quanto adulto, eventualmente por algum motivo, se o tratamento não foi feito de forma efetiva, uma fratura que é para ficar colada, alinhada, pode ficar encurtada, angulada e etc. E aí a cirurgia de alongamento ósseo tem o propósito de corrigir isso também. Outros casos, como sequela de infecção, mais uma vez, se a infecção acontece na infância e atinge a cartilagem de crescimento, o mesmo problema pode acontecer, né? Aquela cartilagem de crescimento começa a crescer de forma mais lenta e desordenada. E, em algumas ocasiões, quando a gente tem uma infecção óssea, que é a osteomielite, a gente precisa ressecar determinado segmento de osso. E, às vezes, essa ressecção, essa retirada de um fragmento ósseo, pode ser acompanhada com um leve encurtamento, para você fechar aquela falha óssea. E aí a gente faz o alongamento ósseo para restabelecer o comprimento do osso. Outras milhões de causas aí, como tumores também, que acometem a cartilagem de crescimento e evoluem com déficit de crescimento. Tem muita coisa que pode evoluir com diferença de comprimento que a gente trata com o alongamento ósseo, né? Então, a cirurgia, basicamente, que você pediu para eu explicar o que é isso, a cirurgia basicamente consiste da gente instalar um dispositivo que na imensa maioria das vezes vai ser um fixador externo ainda na nossa realidade, e aí eu vou explicar o porquê eu estou falando da nossa realidade. Mas na imensa maioria das vezes a gente aplica na cirurgia um dispositivo que vai promover uma distração, uma separação dos fragmentos ósseos que a gente também provoca durante a cirurgia. A gente aplica o dispositivo e faz um corte no osso, que a gente chama de osteotomia, mas a gente faz uma fratura no osso, né?
E aquele dispositivo que a gente aplicou no procedimento, depois de forma gradual e controlada, vai separando aqueles fragmentos ósseos, ele vai afastando aqueles fragmentos, de forma que naquele intervalo que vai sendo criado, o nosso organismo cria um osso novo, que a gente chama de regenerado ósseo, né? Pode ser chamado também de calo ósseo, não tem problema. Mas o nome mais correto é o regenerado ósseo. E assim a gente consegue fazer muita arte aí com isso. Teria alguma contraindicação, Maurílio? Eu não faria em alguém? Existem algumas contraindicações, por exemplo, em pacientes que... Isso, na verdade, acaba sendo uma contraindicação para muitas cirurgias ortopédicas, né? Quando o paciente tem alguma infecção ativa no sítio cirúrgico, né? Se o cara está com uma infecção ali, essa infecção tem que ser solucionada antes da gente promover uma cirurgia de alongamento ósseo. E existem algumas outras coisas muito importantes também, principalmente de cunho social, né? Quando a gente está fazendo a cirurgia de alongamento ósseo, como eu falei, na grande maioria das vezes a gente precisa de um fixador externo, que é o dispositivo que a gente vai promover o alongamento ósseo. E esse dispositivo ele vai sendo alongado, ele vai sendo movimentado pelo paciente e ou pela família, né? Então, se a gente tem problemas sociais graves, de modo que a gente não consiga garantir que aquele aparelho vai ser bem cuidado, que a movimentação vai acontecer da forma correta, que os curativos não vão ser bem feitos, que a fisioterapia não vai acontecer, a gente tem que fazer essa leitura antes do procedimento, e se a gente desconfiar que isso não vai acontecer da forma que deve, a gente tem que postergar o procedimento e ou contraindicar e fazer isso no momento que a gente tem essa segurança. Perfeito, perfeito. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas dessas cirurgias. Para os que não tiveram essa oportunidade, você poderia falar um pouquinho sobre como é que é realizado o ato operatório, como é a cirurgia, alguns aspectos da cirurgia propriamente dito, que você considera que possam ser úteis para um pós-operatório, para um fisioterapeuta formular o raciocínio clínico dele? Sim. Então, assim, eu vou primeiro explicar exatamente como é que funciona o que a gente faz na prática hoje, porque já existe uma outra metodologia de alongamento ósseo, que ainda não é a realidade no Brasil, infelizmente. Então, eu vou falar o que é a nossa realidade. No final, provavelmente, a gente vai ter um tempinho para falar sobre o futuro do Brasil, mas que já é realidade em outros lugares, né? Então, a cirurgia, basicamente, o que a gente faz hoje? A gente vai aplicar um fixador externo no osso que a gente precisa fazer o alongamento. Se é na tíbia, na maioria das vezes, a gente vai fazer a aplicação do fixador externo monolateral, que é aquele linear, na face interna da tíbia. Se for usado o fixador externo circular, ao redor de todo o osso, né? A gente aplica o fixador externo de forma que a gente fixa o osso na sua parte proximal e fixa o osso na sua parte distal. E no meio do caminho a gente tem que criar uma solução de continuidade, né? Que é a osteotomia, que é a fratura que a gente faz, de forma que o aparelho depois vai gradualmente separando e criando aquele espaço. E essa fixação do aparelho no osso é através de pinos que atravessam a pele e ficam fixos no osso. Ou fios, quando a gente usa o fixador externo circular, podem ser fios também que atravessam o osso, que transfixam o osso até a face oposta. E aí, essa questão dos pinos e fios, que são importantes, principalmente para o fisioterapeuta, porque muitas vezes esses pinos e fios transfixam músculo e fáscia. E isso acaba sendo uma grande dificuldade que a gente tem nos pacientes no pós-operatório, porque essa transfixação de músculos e fáscia acabam restringindo de forma importante a movimentação do paciente no pós-operatório. E aí é o grande papel da fisioterapia nisso, né? Então, esses pinos são colocados de forma percutânea, a gente faz um furo na pele, depois do furo na pele a gente faz um broqueamento, a gente usa uma broca. Para quem não está familiarizado com material ortopédico, broca é bem parecido com broca de pedreiro mesmo, tá? Assim, com as suas particularidades cirúrgicas, mas é uma broca. Claro. Para fazer o orifício, e depois a gente tira a broca e entra com o pino rosqueando. Então esse pino ele é colocado de forma percutânea, não tem um acesso, eu não vejo o osso, né? A gente faz com ele através da pele. E esse pino fixa fixo lá dentro no osso e aqui fora com o fixador externo, que é quem vai promover o alongamento. Perfeito, perfeito. Deu para entender bem, você está sempre muito didático, deu para entender muito bem. Quais seriam, você citou aí o fixador linear,
quais seriam as indicações? Porque é interessante, Maurílio, quando se fala de fixador externo, Sim, talvez dentro da medicina ortopédica, não sim, sei se é como muito na área de fisioterapia, que as sim, pessoas pensam sempre no Ilizarov, tá? Pensam sim, sempre num circular. Talvez pelo quão marcante foi, né? Pela sim. inovação, enfim. É quem É desenvolveu, né? possível que seja isso. Exatamente. Mas quais são as indicações, por exemplo, para um fixador linear e para um fixador circular? Quais são as diferenças em relação, por exemplo, aos objetivos de cada um deles? Quando pensar em um, quando pensar em outro? Assim, D'Angelo, isso é uma coisa que se você conversar com 5 especialistas em alongamento ósseo distintos, cada um vai te dar uma resposta. Então, mas assim, o que é a minha interpretação disso, e baseado, obviamente, na minha prática e no que a gente estuda, né, na literatura. Os dois modelos de fixador têm indicações muito semelhantes. Eu vou mostrar aqui imagem do que é cada um, né, porque tem gente que pode não estar familiarizado com isso. Então, deixa eu fazer isso já, só um minutinho. Certo. Vou Então, aproveitar para falar para o pessoal, Maurílio, você me dá licença apenas. pode Quem falar. quiser mandar pergunta, vai ser mais fácil do que botar aqui no comentário. Tem uma caixinha aí com uma interrogação, coloca as perguntas nessa interrogação que fica mais organizado aqui para gente. Tá? Eu vou lendo e vou passando aqui oportunamente para o Maurílio. Tá? Sendo Perfeito. uma Então, caixinha aí com um balãozinho com a interrogação. Por favor, Maurílio, manda nessa, ver. nessa imagem aqui, D'Angelo, eu fiz questão de separar uma imagem que o mesmo paciente tem os dois modelos de fixador externo, tá vendo? Então, a gente vê aqui na coxa dele um fixador externo monolateral. E ele é monolateral porque realmente ele fica em apenas um lado do membro onde ele está sendo tratado, né? E esse é um modelo que a gente promove alongamento ósseo e correção de deformidade com ele. Aqui embaixo, na região do tornozelo e da perna, a gente tem um fixador externo circular. Na prática, o que a gente usa de conceito para a utilização dos dois modelos diferentes, né? Ambos têm a capacidade de realizar alongamento ósseo com a mesma eficácia. Monolateral. Tá me ouvindo, Anjo? Deu uma pausada aqui, mas tô. Tá. O que muitas vezes acaba acontecendo é que o fixador externo monolateral ele é mais simples, é mais confortável para o paciente. Então, sempre que possível, esse é o método que eu utilizo, né? Só que o fixador externo monolateral ele tem uma restrição de aplicação porque ele é colocado apenas em um plano. Então, muitas vezes, quando a gente tem deformidades complexas que precisam ser corrigidas, rotações, deformidades em mais de um plano associado ao alongamento ósseo, ele fica sendo incapaz de promover todas essas correções em apenas um procedimento. E aí, muitas vezes, a gente precisa lançar a mão do fixador externo circular, que é o caso desse paciente que eu mostrei. No mesmo paciente, ele tem uma doença congênita chamada fêmur curto congênito e tem uma doença chamada hemimelia fibular. Essa doença, hemimelia fibular, evolui com deformidades graves na região da perna, com rotação, encurtamento, deformidade no plano coronal, deformidade no plano frontal e deformidade no pé. O pé a gente não consegue fixar com um fixador externo monolateral, precisa ser o circular. Então, nesse caso, por exemplo, tem que ser o fixador externo circular, que no mesmo procedimento a gente corrige as deformidades do pé e do tornozelo, fixa com o fixador externo circular e estende o aparelho para a região da tíbia para corrigir a deformidade da tíbia e fazer o alongamento da tíbia. No fêmur, a gente consegue fazer essa fixação e o alongamento com o fixador externo monolateral, então assim foi feito. Até porque usar um fixador externo circular na coxa é desconfortável para o paciente deitar, é desconfortável para o paciente aproximar uma perna da outra sem que haja lesão pelo aparelho. Então, na coxa é quase nunca o circular. Na perna, a aplicação dos dois é bem equilibrada, assim, do ponto de vista numérico. E no pé, sempre o circular. Perfeito. Nós sabemos que consolidação óssea ela pode ser dividida em dois tipos. A consolidação primária, que é falada também como direta por remodelação interna, remodelação osteonal, e a consolidação secundária, que é conhecida como indireta por formação de calo ósseo. No caso do alongamento, como é que se dá essa consolidação? Então, do ponto de vista do conceito ortopédico disso, né, a consolidação primária é aquela que a gente faz sem a formação de calo ósseo. Existe uma propriedade que a gente utiliza de tratamento, que é a estabilização absoluta da fratura, com compressão do foco de fratura. Então, é através dessa metodologia que a gente tem a consolidação direta sem formação de calo ósseo.
A formação secundária, a consolidação secundária através da formação de calo ósseo é com estabilidade relativa. Existe micromovimento ali naquele foco de fratura. E conceitualmente o fixador externo ele é um tipo de estabilização secundária, é um tipo de estabilização relativa, me desculpa, promovendo a formação de calo ósseo, que é uma consolidação secundária. E assim, é muito fácil a gente ver que quando a gente está fazendo um alongamento ósseo, o que a gente quer é que forme calo ósseo ali, né? Então a gente está formando calo ósseo, ou seja, é um tipo de consolidação realmente secundária. Perfeito, maravilha. Esse conceito, os fisioterapeutas que trabalham na área de ortopedia, eles conhecem, aliás, têm que conhecer, isso pode influenciar, inclusive, em descarga de peso, etc. Né? Apesar, como você citou anteriormente, isso também variar de cirurgião para cirurgião em termos de liberação. A gente vai falar disso já já. Isso aí a gente conversou naquele webinar que a gente fez há uns 2 meses atrás. Né? Isso aí, lá no INTA, exato. Bom, o tempo, em relação ao tempo de cicatrização, Maurílio, o tempo de cicatrização, de consolidação do osso, ele varia conforme um montão de fatores, tipo de osso, idade, posição dos fragmentos, interposição de partes moles, circulação, asepsia local, estabilidade no foco da fratura. Alimentação, doenças associadas, se fuma, se não fuma. Exato. A gente fica até o final da live falando aqui. Você considera que a fisioterapia no pós-operatório ela pode influenciar de alguma forma positiva ou negativamente em algum desses fatores? Pode potencializar ou fazer o contrário? O que você me diz? Com certeza sim, a resposta sim pode influenciar e na maioria das vezes ela vai influenciar de forma positiva quando feita da forma adequada, eu vou explicar por quê. E eu posso dizer que ela vai influenciar de forma negativa quando ela estiver ausente. Quando a fisioterapia não estiver presente, ela já está influenciando negativamente. Né? Perfeito. Eu basicamente condiciono, óbvio que sempre numa situação ideal, a realização do alongamento ósseo à associação com fisioterapia desde o início. Eventualmente, por questões sociais, mais uma vez, a gente não tem isso. E aí a gente tem que ir manobrando da maneira que a gente consegue. Né? Mas para te responder isso, né, eu vou fazer um passo a passo de como é que são as etapas no pós-operatório do alongamento ósseo. Né? O que a gente faz? Mais uma vez, a gente na cirurgia a gente só coloca o dispositivo, a gente só coloca o aparelho, que é o fixador externo, e a gente não alonga osso nenhum. A cirurgia chama alongamento ósseo, mas a gente não alonga nada. A gente só coloca o aparelho que ele sim vai alongar. Então a gente, D0, colocação do fixador externo na cirurgia. Esperamos aí de 10 a 14 dias para começar a movimentação do aparelho, que vai começar a separar lá os fragmentos para fazer o alongamento ósseo. Então, passamos 10 dias depois da cirurgia para começar o alongamento. Aí, quando começou o alongamento, a gente normalmente vai num ritmo de 1 milímetro por dia, mas esse ritmo pode variar, tá? Na média, didaticamente, a gente fala 1 milímetro por dia, mas muitas vezes a gente diminui esse ritmo. Então, a gente vai 1 milímetro por dia para fazer o alongamento. Então, vai fazendo a conta aí, dia 0 cirurgia, 10 dias de espera, começou o alongamento 1 milímetro por dia. Vamos supor que a gente precisa alongar um membro 5 centímetros. Se a gente for 1 milímetro por dia, são mais 50 dias, tá? De alongamento. Já passaram 10, mais 50 de alongamento. Só que quando a gente está fazendo esse alongamento, ao final lá dos 60 dias, né, que é quando a gente terminou o alongamento, não tem osso ali quase, é uma nuvenzinha. Eu vou mostrar a imagem para vocês verem como é que é isso. Que a gente chama de regenerado ósseo muito frágil, não é osso ainda. E aí começa depois, a gente para de alongar, quando a gente chegou no tamanho que a gente precisa, e tem o tempo de espera para a consolidação daquele resíduo ósseo, para ele ficar corticalizado, para ele ficar firme o suficiente para aguentar o peso do corpo do paciente. Isso aí são as etapas do tratamento. Né? Já existem dispositivos hoje, já existem mecanismos hoje para a gente encurtar o tempo de uso do fixador externo, porque é o grande desconforto do paciente. Então, o que sempre se fez durante toda a evolução o paciente fica com fixador desde o dia da cirurgia, passa 10 dias de espera, o tempo de alongamento, depois o tempo de espera para consolidar o osso, que normalmente são 3 vezes o tempo de alongamento. Ou seja, se eu alonguei por 50 dias, eu espero colar por mais 150. É muito tempo. É um tratamento muito longo. Né? E é claro, de acordo com essas infinitas variáveis que a gente falou, esse tempo pode aumentar ou diminuir.
Uma das coisas que faz o tempo diminuir, que acelera o processo de consolidação óssea, é a realização de carga no membro operado. É fundamental que isso aconteça. Aí tem diversas teorias que explicam isso. Tem a lei de Wolff, né, que justifica aí a aplicação de carga o aumento da concentração óssea pela utilização de carga naquele membro. E diversas outras teorias também que falam a favor de determinado órgão, determinado segmento do nosso corpo que vai se hipertrofiando ou atrofiando de acordo com o uso ou não daquele segmento. O que acontece para o nosso organismo entender, sendo, assim, trazendo com uma linguagem bem fácil de compreender, para o nosso organismo mandar nutrientes para qualquer região do nosso corpo, aquela região precisa ser utilizada. Então, se eu quero que o meu bíceps cresça, eu vou lá na musculação, fico fazendo musculação e ele vai receber nutrientes e substâncias para ele poder hipertrofiar. O nosso osso funciona de forma muito semelhante, ele só não vai ficando de volume aumentado, só que ele vai ficando mais denso, mais forte. Então eu preciso que aquele osso receba carga para o meu organismo mandar nutrientes, mandar cálcio para lá, para ele poder incorporar cálcio no seu componente e ele ficar mais forte. E quando a gente está fazendo alongamento ósseo, o que eu mais quero é que haja direcionamento de nutrientes para lá, para formar o osso que eu quero. Não só o osso que já está sendo tratado, mas o osso novo que está formando. Então é mais ainda que eu preciso. Então eu preciso dar essa enganada no meu organismo. Eu preciso usar aquele membro. Se eu ficar deitado na cama depois da cirurgia durante todo esse tempo, não vai nada para lá. O osso parece uma casca de ovo. A gente vê no raio-x, é fácil de ver isso. O osso fica muito frágil. Então a gente precisa estimular o paciente a andar, a pisar, a movimentar o membro o máximo possível. E aí sem fisioterapia é praticamente impossível, né? Então, o papel do fisioterapeuta no alongamento ósseo eu digo que é tão importante quanto o do cirurgião, porque senão o negócio não vai bem. Não vai bem porque a articulação fica dura, como a gente já falou no início, porque tem os pinos transfixando músculo, eventualmente tendão, a gente evita que isso aconteça, mas fácil, e aí trava as articulações, mas também porque não forma o osso novo que a gente precisa, né? O fisioterapeuta tem que atuar, tem que estar junto. Perfeito. Então, só uma consolidação aqui. A liberação de carga seria conforme a tolerância já num pós-operatório imediato? Ou você aguarda esses 10 dias? Pós-operatório imediato, de acordo com a tolerância. É claro que existem exceções, né? Existem particularidades de algumas cirurgias que a gente precisa mudar esse direcionamento, mas de uma forma geral, cirurgia para alongamento ósseo, correção de deformidade óssea, que está sendo utilizado fixador externo, de uma forma geral, é carga o quanto antes. É claro que o recado é sempre que a comunicação tem que estar acontecendo muito fluida entre cirurgião, fisioterapia, enfermagem e todo mundo que envolve, porque existem essas particularidades que eventualmente a gente vai precisar mudar. Então, não é para todo mundo sair botando o paciente para andar amanhã, depois de uma cirurgia de alongamento ósseo, sem perguntar para o cirurgião o que está acontecendo, porque eventualmente não é para fazer isso, mas 95% das vezes vai ser. Entendeu? Nesses casos de rotina, em que tudo dá certo, tem alguma coisa que eu não possa fazer? Você me diga assim, D'Angelo, isso não pode. Esse, em geral, para a maioria dos casos, pelo menos. Olha, D'Angelo, existem algumas cirurgias, por exemplo, que a gente precisa deixar algumas articulações travadas. Existem algumas cirurgias que a gente está fazendo artrodiastase, que é a correção gradual de uma contratura articular. Em algumas ocasiões, parte do tratamento, o aparelho fica travado e o paciente vai fazendo a correção gradual de forma que vai abrindo o aparelho. Mas quando o paciente vai à fisioterapia, a gente orienta, tem algum mecanismo de soltar o aparelho para o fisioterapeuta movimentar aquela articulação no momento que deve. E depois trava de novo. Então são coisas muito particulares, né? Assim, nessas ocasiões, eventualmente, não é para o fisioterapeuta ou qualquer outra pessoa movimentar uma articulação fora do momento devido, mas normalmente o estímulo de carga, o estímulo de movimentação, o estímulo de atividade física é de acordo com a tolerância. Assim, eu sempre converso muito, eu atendo muita criança, né? 80% do que eu faço de alongamento ósseo hoje, como eu trabalho no Hospital da Criança e acabo sendo direcionado muito meu consultório também criança, são crianças, né? E uma coisa que é engraçado, porque as mães sempre falam assim, você vai me fazer um atestado médico de quantos dias para ele não ir para a escola? 60, 90 dias? Eu falei, não, 5. A criança tem que viver a vida normal o máximo possível. Vai para a escola semana que vem. Pô. É para movimentar. Se é para ela andar e levantar, ela vai para a escola e vai ficar sentada lá assistindo a aula dela. Claro, não é para todo mundo. Tem cirurgias gigantes, tem cirurgias maiores que
a gente se adapta, né? Não sou xiita, Claro. mas assim, é só para transmitir a mensagem de que a movimentação é para ser o máximo tolerado e estimular, tolerar sempre um pouquinho mais. Isso é importante. É importante para a biologia óssea, é importante para a cabeça do paciente, para que a vida não mude muito durante o tratamento, porque o tratamento é difícil. Ficar com um aparelho daquele na perna por meses é muito difícil. Se o cara ficar trancado dentro de casa durante esse tempo, ninguém aguenta. Está todo mundo aí na pandemia vendo o que é ficar dentro de casa, né? É insuportável. Então, o cara tem que operar e ter a vida o mais normal possível no pós-operatório. Não é para ficar dentro de casa, não é para ficar limitado. É assim que a gente tenta conduzir. É interessante, Maurílio. Nesses acho que 17 anos mergulhados aí na ortopedia, tanto no INTO quanto no consultório, é interessante olhar lá 15, 16, 17 anos atrás, eu recebia pacientes e as orientações dos cirurgiões ainda estavam muito voltadas para um cuidado, eu diria que excessivo. Hoje a gente sabe que é excessivo, né, em relação a esses aspectos que você está colocando aqui, né? É interessante como, não só nessa conversa com você, falando sobre alongamento ósseo, mas em diversas outras áreas da traumatologia e ortopedia, em diversos segmentos do corpo, em geral, em todos os segmentos corporais, a gente tem tido liberações ao longo dos anos, já nos últimos anos, cada vez mais precoces. Os cirurgiões têm liberado cada vez mais as cargas, a gente tem visto um potencial menor, bem menor do que a gente imaginava, de complicações potenciais por conta de uma descarga de preso dita precoce, que o precoce Sim. parece que está fazendo antes do que deveria, mas exato. Interessante. Mas isso tem, eu acho que tem vários motivos, né, D'Angelo? Primeiro que a gente vai ficando cada vez mais confiante, vendo que vai liberando e complicações não acontecem como a gente achava que acontecia, mas tem um dado técnico relacionado à tecnologia que isso nos ajuda muito. Os materiais que a gente utilizava na cirurgia há 15 anos atrás, e eu falo 15 anos atrás, na verdade eu nem era ortopedista ainda, mas enfim, que utilizavam, né, há 15 anos atrás, eram materiais com uma eficácia de fixação menor. Então, por exemplo, quando se fazia uma cirurgia para tratar uma fratura com um material há 15 anos atrás, a confiança naquele material de que ele não vai entortar, que ele não vai soltar do osso e etc., era muito menor do que a gente tem hoje. Os materiais são muito, assim, a eficácia é muito alta. Então, a gente tem testes mecânicos mais eficazes também. Então, a gente sabe exatamente cada material, quanto de peso que ele aguenta, qual o movimento que pode fazer, qual não pode. Isso é tudo muito bem estabelecido, né? Tem testes mecânicos que simulam muito, assim, a atividade no dia a dia do paciente antes desse material ser aplicado em cirurgia. Diversos testes indicando para a gente o quanto que aquele material pode ser submetido de estresse, faz com que a gente tenha essa liberdade de ir até o limite, né? Até próximo do limite, com uma segurança maior. Perfeito. Nas próprias próteses também tem acontecido dessa forma. Eu acho espetacular, eu me encanto com essa mudança ao longo do tempo, a gente amparado pela ciência e pela experiência, a gente mudar de ideia, né? A gente aperfeiçoar e ir no limite, claro, da efetividade, mas não passar ali da segurança. Eu sou encantado com isso, eu sou encantado com essas atualidades. Isso realmente, isso é legal. E às vezes é difícil convencer as pessoas de que dá para ir, né? Às vezes é difícil convencer a família, o paciente, e às vezes é difícil convencer, cara, os fisioterapeutas. Com muita frequência, assim, nos hospitais públicos que eu trabalho, nem sempre eu consigo dar conta de ativamente falar com o fisioterapeuta. Você imagina, eu atendo no Hospital da Criança no meu ambulatório, eu atendo por dia que eu vou lá 20 crianças, todas elas submetidas a alongamento ósseo. É impossível eu ligar para 20 fisioterapeutas para falar. Então, essa comunicação é papel, né? Eu solicito a fisioterapia, preciso disso, preciso daquilo, e a gente vai dialogando assim. Muitas vezes vem uma resposta através do paciente falando assim, doutor, o fisioterapeuta falou que só pode encostar a mão para mexer quando tirar o aparelho. Eu quase enlouqueço, né? Mas enfim, é o problema da falta de informação, né? O nosso objetivo aqui hoje é exatamente tentar diminuir isso, né? Como são tratamentos que não tem em todos os lugares com tanta frequência assim, as pessoas não veem, não estão acostumadas. E até um certo grau de responsabilidade, não encostar no que você não conhece, né? Mas acaba sendo muito ruim nesse caso. Com certeza. Eu falo para os colegas, Maurílio, já falei na última live aqui também,
Essas cirurgias que exigem uma alta especialização dos cirurgiões, né, cirurgias de média, de alta complexidade, enfim, elas também exigem, isso é negligenciado por muita gente, elas também exigem que o fisioterapeuta Claro, seja altamente especializado também, não é só o claro, cirurgião. claro. Então, acaba É. acontecendo isso, exatamente isso que você sinalizou. É. A minha tendência é cada vez mais forçar a barra mesmo para a fisioterapia acontecer com a minha equipe. Claro, isso numa condição de consultório que a gente consegue fazer isso, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um paciente no consultório sobre alongamento ósseo, ele me perguntou, como é que funciona a fisioterapia? Precisa ser com o fisioterapeuta da sua equipe? Eu falei, cara, eu não te obrigo, não tem esse potencial de obrigar, mas eu recomendo fortemente e vou tentar te convencer a fazer com a fisioterapia que está acostumada a tratar disso, porque senão a gente Perfeito. esbarra nesses problemas, né? Claro. Olha, eu estou recebendo aqui uma quantidade enorme de perguntas. Eu vou selecionar algumas aqui para te fazer, Manda ver, enorme. Eu manda peço ver. até desculpas para os colegas que estão mandando as perguntas. Tem muita coisa aqui, tem muita. Se A precisar, depois a Kátia, gente faz uma dose dupla, a segunda opa, dose aí. show, maravilha. Ó, você não promete isso não, rapaz. Vão ficar me cobrando depois, hein? Pode cobrar, pô, tô disponível. Maravilha. Ó, a Kátia está mandando aqui. Você aconselha, numa deformidade congênita, além da fisioterapia especializada, fazer uso também da nutrição para uma melhora do quadro geral do paciente? Muitas vezes, sim, existem algumas doenças que o aspecto corporal do paciente é importante. Especificamente uma doença chamada doença de Blount, por exemplo, que não é específica e exclusiva de pacientes obesos, mas é muito frequente. Então, a doença de Blount é uma que evolui com deformidade em varo da tíbia, né? Com muita frequência são pacientes obesos, mas obesos mórbidos. E aí, esse tipo de paciente ele precisa de uma avaliação nutricional importante, né? Em outras ocasiões, nem tanto. Esse paciente que eu mostrei, por exemplo, que tem embolia fibular, ele tem uma alimentação normal, saudável, ele tem uma vida absolutamente regular do ponto de vista nutricional, a gente não precisa de cuidados tão específicos. É claro que algumas orientações a gente faz de priorizar alimentos proteicos, ricos em cálcio, etc. Tudo aquilo que a gente sabe que melhora o aporte de cálcio para o metabolismo ósseo. Exposição ao sol acaba sendo muito importante também para a conversão da vitamina D na sua forma ativa, né? Em alguns casos a gente precisa sim de um apoio nutricional, mas não são em todos os casos. Perfeito. Tem mais uma aqui. Manda ver. Era uma que eu faria aqui também, já está aqui pela Roberta. Obrigado pela pergunta, Roberta. Quais são os critérios, Maurílio, que você leva em consideração para calcular a distração? Quanto por dia? Você falou de uma média de 1 milímetro por dia, mas existe algo bem estabelecido na literatura ou isso ainda é Existe. empírico em relação Não, a... não. Como é que você faz isso? Isso é bem estabelecido, é o ritmo que melhor tem adaptação para a formação do regenerado ósseo é o ritmo de 1 milímetro por dia, né? Isso é bem estabelecido na literatura. E também para melhor adaptação de todos os tecidos que estão ao redor. A gente não pode esquecer que a gente está alongando junto o músculo. Se eu estou alongando o fêmur, todos os músculos da coxa estão sendo alongados juntos pela distração. Eu estou alongando nervos, estou alongando vasos, estou alongando tendões. Então, a gente, de uma forma geral, começa com 1 milímetro por dia. Se o paciente está apresentando sinais de boa evolução clínica do ponto de vista de arco de movimento das articulações adjacentes, se ele não está com nenhum sinal de estiramento neurológico rápido demais, e normalmente isso aparece com uma parestesia, um déficit funcional lá na extremidade, uma alteração de sensibilidade, se ele não está apresentando nada disso, se ele não está apresentando nenhuma alteração de vascularização da extremidade, ou seja, estiramento rápido demais dos vasos, a gente pode manter esse ritmo de 1 milímetro por dia. Qualquer um desses critérios começou a apresentar contratura articular, começou a apresentar sinais neurológicos na extremidade, começou a apresentar sinais de vascularização ineficiente, diminui o ritmo da distração, né? Então isso é para avaliação de partes moles. Além disso, a cada pelo menos 10 a 15 dias é um raio-x novo que o paciente faz para a gente avaliar a formação do regenerado ósseo, que é aquele osso novo que vai se formando.
Se esse osso novo estivesse formando de forma lenta demais, ou seja, está criando um espaço lá e a gente não está vendo osso nenhum, também desacelera, também diminui o ritmo. Então a gente começa com 1 milímetro por dia, que é o padrão, que é o que a literatura estabelece, mas a literatura também estabelece muito claramente que esses sinais são indicativos de que a gente tem que desacelerar. Aí começa 0,75 milímetros por dia, se continuar com sinais que está rápido demais, 0,5 por dia, e assim vai até parou. Está alongando 0,5 por dia ou 0,25 por dia, não está formando osso, ou o pé está começando a ter sinais neurológicos, ou o joelho está duro, para o alongamento. Mas tinha que alongar 5, só alongou 1. Não importa, para. Porque depois a consequência é pior do que uma nova cirurgia num segundo momento, se a gente precisar. Né? Então, e aí a gente acaba voltando àquela pergunta que você me fez, se a fisioterapia interfere no resultado positivamente. Com certeza sim, porque se não há fisioterapia, a articulação fica dura, o membro não mexe, e a gente tem que interromper o alongamento muitas vezes antes do que precisa. Perfeito, perfeito. Olha, mais uma pergunta aqui do Igor Meirelles. Obrigado, Igor. Igor é meu paciente lá do Inter. Aí, ó. Aí, tá aí. Participação aqui. É interessante quanto os pacientes... Eu tenho paciente participando aqui também. Rotineiramente eles aparecem realmente aqui nas lives. É interessante. E saem muito satisfeitos, viu, Maurílio? Eles falam no consultório que é sempre muito esclarecedor. Ajuda muito, ajuda, com certeza. Sim. Eu já vi meia dúzia deles passando aqui. Eu não consegui ver todos, mas com certeza tem mais do que isso. É muito bacana. Ele está perguntando aqui sobre, após a retirada do fixador externo, se é aconselhável usar algum tipo de imobilizador para dar um pouco de confiança, ele diz aqui, no membro para o paciente. O que você acha disso? Em algumas ocasiões, sim. Isso depende muito do tipo de tratamento que a gente está fazendo, da deformidade que a gente está corrigindo. Quando a gente faz o alongamento ósseo normalmente próximo a articulações, muito próximo da região do fêmur distal, ou quando o paciente tem algum grau de instabilidade articular, isso acontece em algumas doenças congênitas, por exemplo, essa doença hemimelia fibular, o paciente não tem os ligamentos cruzados do joelho, são ausentes, e tem ausência do maléolo lateral, porque a fíbula está ausente, ou seja, você consegue imaginar o grau de instabilidade articular que esse paciente tem. Então, esse paciente, rotineiramente, quando a gente corrige deformidade no tornozelo, alonga a tíbia, ele depois da cirurgia ele usa uma AFO, né, que é aquela órtese do tornozelo. Eventualmente a gente faz alguns tratamentos na região do fêmur distal também, que precisa usar uma órtese no joelho. Isso não é uma regra no paciente que tem, por exemplo, uma sequela de fratura, a gente está alongando a tíbia, normalmente esse cara não vai precisar de órtese. Mas coisas mais complexas, com deformidades maiores, muitas vezes sim. E o Igor está perguntando isso porque ele usou. Eu posso falar aqui abertamente que ele não se incomoda com isso. E ele teve um tumor ósseo, teve uma ressecção de quase 20 centímetros da região distal do fêmur e proximal da tíbia, que o Walter Milhans fez. E a gente fez um transporte ósseo gigante nele. Foi o maior transporte ósseo que eu já fiz na vida, foi o dele. E aí, depois a gente fez uma artrodese do joelho, fazendo o transporte do fêmur distal com a tíbia proximal. E, obviamente, ele usou o aparelho por muito tempo e tinha uma dificuldade de acreditar que a perna ia funcionar. Então, ele usou um imobilizador de joelho por muito tempo para tratar o pisquê que ele estava inseguro. Mas, do ponto de vista físico, assim, o osso estava absolutamente inteiro e não precisaria, mas ajudou ele muito. Ele, por muito tempo, só andava com a órtese e depois conseguiu tirar e andar normalmente. Mas, às vezes, precisa sim. Perfeito. Tem perguntas aqui, mais de uma até. Diga. Tem a Euzir, e eu sei que tem outras que já passaram aqui, como eu estou falando, tem muitas. Querendo saber um pouco mais sobre o uso desses alongamentos na doença de Ollier, né? Esse transtorno não hereditário. Você pode falar um pouquinho sobre o uso do fixador para o tratamento dessa doença? A doença de Ollier é uma doença que evolui, é um tumor ósseo benigno, né? Que ela evolui com encondromas ósseos, que é um tipo de alteração cartilaginosa dentro do osso, e que muitas vezes essa alteração é muito próxima à cartilagem de crescimento da criança. E aí, assim como eu expliquei que acontece numa situação de trauma, numa situação de infecção, aquela cartilagem de crescimento vai crescendo mais lentamente e de forma desordenada. O paciente fica com deformidade no membro. Normalmente acomete um membro inteiro, fêmur e tíbia, do mesmo lado, né? Então, dá uma dismetria importante.
Eu vou fazer uma busca rapidinho aqui enquanto eu estou falando, que eu acho que eu consigo imagem de um paciente que a gente tratou. Então, muitas vezes a gente precisa fazer esse tratamento para corrigir deformidade angular, porque o membro fica torto, né? E fica dismétrico, fica mais curto. E aí o fixador externo tem essas duas funções, corrigir a deformidade angular e corrigir a diferença de comprimento entre os membros. Achei. Aqui, vamos lá. Deixa eu abrir para você, para mostrar a imagem para vocês. Ó, tá aqui. Posso mostrar? Por favor. Calma aí. Ainda bem que o computador tá aqui pertinho. Então tá aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma doença de Ollier. Deixa eu ver se a imagem anterior é raio-x. Não. O paciente tem uma deformidade angular. Olha a tíbia como é que tem um recurvato, né? Que é essa alteração que o joelho vai lá para trás. E aí quando a gente vê o raio-x, olha o que a gente vê aqui de alteração. Tá vendo? Essas alterações aqui no raio-x, essa imagem aqui são os encondromas, né? Chama encondromatose, que são vários encondromas dentro do osso, muito perto aqui próximos da linha da articulação. E aí essa cartilagem, da linha da cartilagem de crescimento, perdão. Então essa cartilagem de crescimento funciona mal, ela cresce desordenado. Essa tíbia aqui está em valgo quando a gente olha de frente, e quando a gente olha de costas, de lado, perdão, está em recurvato. Então é isso aqui que a gente vai fazer, além de alongar o osso, né? Quando a gente olha aqui o raio-x panorâmico, ó, tá vendo? Olha a pelve como é que está angulada pela dismetria. Tem alteração lá no fêmur distal e na região da tíbia proximal. Então o que a gente faz é a aplicação do fixador externo circular, nesse caso, porque é uma deformidade complexa, como eu falei, lembra? Que corrige deformidade rotacional, deformidade angular e promove o alongamento. Então a gente usa aqui o fixador externo circular que entra na perna do paciente acompanhando a deformidade, tá vendo? Isso aqui a gente na cirurgia só coloca o aparelho, ele não corrige nada. A cirurgia, o paciente sai com a perna tão deformada quanto entrou. E aí gradualmente o aparelho vai se alongando, se corrigindo, promovendo o alongamento ósseo. Tá vendo essa imagem aqui? Ó? É o regenerado ósseo que a gente fez. Isso aqui é o osso novo gerado pelo alongamento, de frente e de perfil. E aí aqui agora é o osso alongado. Não sei se a imagem está clara aí, mas isso aqui, tá vendo? É o alongamento ósseo, é o osso todo novo que foi formado nessa região. Perfeito, dá para ver o calo, inclusive. Legal. Exatamente, AP e perfil. Maravilha. Pô, parece que a gente combinou essa pergunta aí, porque estava com a imagem aqui, porque eu estava mexendo nessa apresentação hoje. E aí eu lembrava... Tem que deixar claro que não foi combinada a pergunta, não. Tá aí, legal. Eu estava mexendo nessa apresentação hoje, eu falei, acho que eu consigo achar rapidinho aqui, aí deu para chegar. Show, legal. Ó, tem uma pergunta aqui bacana também, da Camila. Obrigado, Camila, pela participação. Existe alongamento ósseo sem fixador externo? Existe. Esse é o futuro, né, do alongamento ósseo, que na verdade não é futuro em muitos lugares do mundo. No Brasil ainda é o futuro, né? Deixa eu botar agora mais outras imagens para você entender primeiro para o pessoal entender primeiro você não, porque você já conhece isso muito bem, mas para o pessoal entender como é que é a dinâmica disso, para saber qual é a função das hastes intramedulares que fazem alongamento hoje em dia. Então, quando a gente faz o alongamento, lembra que eu falei daquelas etapas que a gente precisava esperar o paciente o tempo de consolidação para poder remover o fixador externo, porque no início aquele osso ainda é um osso muito frágil, né? Então existem dispositivos que a gente consegue hoje remover o fixador externo logo após o final do alongamento, sem precisar esperar o tempo de consolidação, que é quando a gente associa o alongamento do fixador com uma haste intramedular. Então são essas imagens aqui que eu quero que vocês vejam. Olha só. O que a gente faz na cirurgia? Além de aplicar o fixador externo que está aqui no raio-x, e os pinos do fixador externo, a gente coloca junto uma haste intramedular, uma haste lá dentro, tá? E essa haste, ela fica presa na tíbia só aqui em cima. Embaixo ela está solta, tá vendo? Não tem nenhum parafuso de bloqueio nela. E aqui é onde a gente faz a osteotomia, aquele corte no osso. Então, qual é o passo a passo disso? O paciente começa a fazer o alongamento, tá vendo? Vai formando o espaço ali, vai começar a alongar, 10 dias de alongamento, depois 20 dias de alongamento, depois 35 dias de alongamento, e aqui já com 45 dias de alongamento, e agora com 60 dias de alongamento. Repara como é que o osso aqui, ó, não tem nada ali, né? Tem uma nuvenzinha vagabunda. Então, em hipótese alguma, a gente poderia tirar o fixador externo desse paciente, porque senão deforma tudo que a gente alongou. Numa situação convencional, quando a gente faz uso só do fixador externo, a gente teria que esperar todo aquele tempo, ou seja, nesse caso aqui a gente demorou 60 dias de alongamento, teria que esperar
3 vezes 60 mais 180 dias para remover o fixador externo. Quando a gente usa a haste intramedular, tá vendo por dentro? A gente, nesse momento, ao final do alongamento, a gente volta com o paciente para o centro cirúrgico, bloqueia a haste aqui com esses parafusos e tira o fixador. Então a haste agora está por dentro, está lá esperando o tempo de consolidação, né? E aí a gente consegue remover o fixador do paciente muito precocemente, né? Mais uma vez dizendo que precocemente não quer dizer antes do tempo, é mais cedo do que a gente fazia antes. Então, isso a gente faz hoje aqui. Então, a gente já diminui o sofrimento de forma significativa para o paciente. Só que, atualmente, já há uns 10 anos, eu não sei exatamente a data, mas eu diria que é entre 5 e 10 anos, já existem dispositivos intramedulares, uma haste intramedular como essa, que vai se alongando. Ela vai promovendo o alongamento, né? Então, você não precisa do fixador externo. Na cirurgia, você coloca a haste, faz a osteotomia e existem dispositivos eletromagnéticos que você aproxima da perna do paciente e esse dispositivo estimula um alongamento da haste que vai alongando o osso junto. Eu acho que eu tenho imagem aqui também. Calma aí, D'Angelo. Tá aqui. Tranquilo. Essa eu já deixei mais ou menos separado, que eu sabia que iam perguntar isso. Então, aqui, tá vendo? Por exemplo, é um desenho, tá? A gente está alongando o fêmur. Essa haste foi colocada na cirurgia, foi feita a osteotomia aqui. E essa haste tem um dispositivo eletromagnético nela que ela vai se expandindo, ela vai crescendo. E uma vez que o osso está quebrado, cortado aqui, ela cresce o osso junto, que é o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Essa ilustração aqui é bem fácil de entender. E aí vai formando regenerado da mesma forma, só que dessa vez sem fixador externo, né? Então, isso é um modelo de uma haste que entra aqui por cima, que a gente chama de haste anterógrada de fêmur. Tem também a haste retrógrada entrando pelo joelho, funciona da mesma forma, tá vendo? Alongamento de húmero, enfim, dá para fazer o alongamento que você quiser com isso aí. Isso aí já é feito amplamente em grande parte do mundo e a gente, por enquanto, está esperando a nossa querida Anvisa autorizar a comercialização disso aqui no Brasil. Pelo motivo que a gente ainda não conhece. Aproveitar que você falou do manuseio, pô, eu tô até lamentando que a gente já está com mais de 50 minutos, rapaz. E as perguntas não param aqui, né? Não vou conseguir fazer metade do que eu recebi aqui. Eu sei que você já me falou sobre a operação desses dispositivos, que pode ser pelo paciente, pelo ortopedista e até mesmo pela família. Sim. Mas tem alguma outra forma? Eu tenho ideia, creio que quem está assistindo também tem ideia dos critérios até para decidir por uma ou outra, né? Você já falou indiretamente isso, mas tem alguma outra forma, eu diria, pensando no futuro, pensando em tecnologia, a deixa para você me falar aí sobre futuro, sobre tecnologia. Tem alguma opção de repente, não entregar a chave para o paciente, ou o cirurgião não precisar? Me fala do futuro disso aí, Maurício, por favor. O que acontece, assim, a gente já tem as hastes, que a gente chama de hastes telescopáveis, né, que a gente aproxima um dispositivo eletromagnético e ele estimula a haste a crescer espontaneamente. O paciente faria isso diariamente, é isso? É um aparelho que ele aproxima da perna. Faria não, faz. É assim, já funciona assim, né? Só não tem no Brasil, mas já funciona assim. Ele aproxima da perna e a haste vai se alongando. Eu acho que não deve ter dificuldade nenhuma para o engenheiro bolar um sistema que faz isso com o fixador externo e o paciente não alonga, né? Ainda não existe esse aparelho, mas qual é a dificuldade, né? Se um negócio que está lá dentro do osso consegue se alongar, por que um aparelho que está aqui do lado de fora não vai fazer? Eu acho que tá aí, boa ideia para a gente bolar e ficar rico com isso, né? Vamos fazer uma patente aí. Valeu. Pô. Valeu. No caso, Maurílio, de uma dismetria de membros, que critérios você considera para decidir por uma compensação externa ou pelo alongamento ósseo? O que você leva em consideração? Isso depende de alguns fatores, principalmente idade, né, e a causa da diferença de comprimento. De uma forma geral, a diferença de comprimentos até 1 centímetro é fácil compensar isso com uma palmilha, né? Uma palmilha dentro do calçado. Então, rotineiramente, qual é a prática que a gente utiliza? Até 1 centímetro, palmilha no calçado e não precisa fazer cirurgia para resolver isso. Mais de 1 centímetro dentro do calçado acaba sendo muito desconfortável, né? Então, porque senão o calcanhar vai para fora, enfim. É mais
enrolado conseguir usar. Existe até algumas marcas de calçado que, inclusive, vendem isso do ponto de vista estético, né? Calçados com palmilhas maiores, que a gente consegue adaptar mais. Mas, de uma forma geral, acima de 1 centímetro, quando, por algum motivo, a gente não vai fazer cirurgia, é compensação externa no calçado, sola maior, né? De uma forma geral, o alongamento ósseo a gente faz para a diferença de comprimento de 2,5 centímetros para cima, né? Lembrando que em crianças a gente consegue corrigir diferença de comprimento entre os membros sem alongamento ósseo, muitas vezes, com um procedimento que a gente chama de epifisiodese. Epifisiodese é a gente fundir a cartilagem de crescimento. Então, se a minha tíbia direita é maior do que a minha tíbia esquerda 2 centímetros, 3 centímetros, existe um cálculo que eu consigo fazer. Antes era um cálculo difícil, agora tem aplicativo que faz isso muito fácil, e me dizer em qual data da minha idade paciente eu preciso fundir a cartilagem de crescimento do membro maior para que ao final do crescimento da criança aqueles membros sejam do mesmo tamanho. Então, se a minha tíbia desse lado está maior que a desse, eu interrompo o crescimento dessa aqui para que ao final do crescimento eles estão iguais. Qual a vantagem de fazer isso? O paciente vai ficar menor? Em algumas ocasiões sim, mas a cirurgia é ridícula. Se a gente quiser usar esse linguajar assim, é muito simples a cirurgia, o pós-operatório é muito simples, a tranquilidade que a gente consegue fazer o procedimento e a facilidade do pós-operatório, diminuição de riscos, etc., do paciente é infinitamente maior. Então, muitas vezes, em crianças, óbvio, tem que ser em criança, porque tem que ter cartilagem de crescimento remanescente do membro menor para crescer e equilibrar com o outro, a gente consegue não fazer o alongamento ósseo, mas fazer esse procedimento de epifisiodese. Muitas vezes a gente faz isso de forma combinada. Algumas doenças congênitas têm um prognóstico de diferença de comprimento muito extenso. Então, se a gente também é possível calcular isso, a gente calcula que ao final do crescimento, se nada for feito, a criança vai ter 15 centímetros de diferença. Ou seja, a gente vai precisar, em média, de 3 cirurgias de alongamento ósseo para alongar 5 centímetros, que às vezes não chega a 5. Então, precisa de mais do que 3 cirurgias de alongamento ósseo, que são difíceis, o pós-operatório é difícil, é desconfortável. Então, muitas vezes a gente calcula de fazer 2 alongamentos ósseos de 5 centímetros, por exemplo, totalizando 10, e calcula para bloquear 5 centímetros. Então, você poupa uma cirurgia que são meses de fixador externo com o paciente. Dá para fazer isso de forma combinada. Perfeito. Eu vou pedir agora como última questão, tem muita gente ainda colocando aqui, estão dizendo aqui, não é uma aula, não é uma live, é uma aula. 2 grandes feras, obrigado aí pelas palavras. 2 dicas de ouro do Maurílio Mendes para os fisioterapeutas que atendem os pacientes com uso de fixador externo. O que você daria de dica para a gente, Maurílio? Cara, eu acho que a primeira dica não é só para o fisioterapeuta, é para toda a equipe, né? Inclusive cirurgião, é comunicação. Numa cirurgia complexa como essa, o alongamento ósseo é uma cirurgia muito complexa. O pós-operatório é muito complexo. Se os membros da equipe não se comunicarem, vai mal. Não vai funcionar. Alguma coisa vai sair do eixo. Então, acho que a primeira dica é comunicação. Tem que haver comunicação entre os membros da equipe, né? E a segunda dica, agora realmente direcionada para o pessoal da fisioterapia, que é a maioria aqui, é tentar, na medida do possível, na medida da segurança que o cirurgião libere fazer, é mobilidade, carga e vida mais normal possível para esse paciente. A vida dele não tem que parar porque ele está fazendo um alongamento ósseo. É uma vírgula, é um parêntese, abre, fecha, fez a cirurgia e a vida vai ficar o mais normal possível. Se a vida ficar rodando em volta do tratamento, piora muito a qualidade de vida do paciente. E a fisioterapia tem um papel primordial nessa tentativa de aproximar a vida do paciente à normalidade. Perfeito. Maurílio, que pena que a gente vai precisar caminhar para o encerramento. Dizer para todos, primeiramente, obrigado por terem participado. Me perdoem não ter conseguido repassar todas as dúvidas para o Maurílio. Eu também tinha muitas perguntas a mais aqui, mas o tempo é limitado. Esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram. Quem gostou dessa aula, que eu concordo, não foi uma live, foi uma aula. Quem gostou, compartilha com os outros colegas. Tenho certeza que vai ser de grande instrução. Terça-feira, inclusive, tem uma nova live e eu vou divulgar o tema específico já a partir de amanhã. Fiquem atentos aí. Maurílio, olha, o meu grande muito obrigado. Você é um cara incrível.
Você é um cara incrível, você é muito simples, você é muito didático para explicar as coisas, você se faz entender. Você se faz entender e de uma forma muito natural. É bacana que você nem precisa se esforçar para se fazer entender. Isso é um privilégio, rapaz. Isso é uma qualidade assim que é de se destacar, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado aqui, por ter esclarecido todas as perguntas, ter dedicado o teu tempo aí. Você poderia estar com a família. Muito obrigado, de coração, rapaz. Que prazer. Obrigado. Eu que A palavra é agradeço, sua. eu que agradeço o convite de todas as vezes que você me fez, você e o Braulio aí, que é uma equipe incrível lá do Inter, né? E foi lá que a gente... O Braulio, na verdade, eu já conhecia desde o colégio, né? Mas conheci você lá no Inter e todas as vezes que a gente teve atividade junto foi muito prazerosa para mim. Foi mesmo, eu já falei isso para você, fora o ambiente com outras pessoas assistindo. E sempre que convidado, vou estar aqui nas palestras lá do Inter, na atividade que você achar aqui, que eu posso ajudar. Pode contar comigo aí sempre que precisar. Estou à disposição sempre. Prazer enorme, né? Sacrifício algum para mim participar desse tipo de atividade. Muito obrigado, Maurício. De coração, obrigado a todos. Bom descanso, saúde para todos aí. Valeu, Grande D'Angelo. Valeu, abraço. pessoal. Boa noite. Valeu, abraço.